Então vamos lá, irmãos. Romanos, nós estamos então no primeiro capítulo. Nós já passamos por Romanos do 1 ao 7. Semana passada, do 8 ao 15. Do 1 ao 7, nós falamos do Evangelho de Deus. Nós falamos aqui sobre a identidade de Paulo, que ele se apresenta à igreja como apóstolo, separado para o Evangelho. Então ele frisa muito isso, ele frisa aqui sobre o conteúdo do Evangelho, o fruto desse Evangelho. E aí, do 8 ao 15, semana passada, nós vimos, então, Paulo demonstrando aqui a sua grande vontade de ir para Roma. E isso é intensificado porque ele fala pelo menos 3 vezes, aqui do 8 ao 15, sobre essa vontade dele de ir a Roma. E isso é muito importante, por quê? Porque a ida de Paulo para Roma é motivada por uma questão. Ele vai dizer no versículo 15. Não, 15 não. 14, Porque ele fala que eu sou o quê? Devedor. Então, por que Paulo quer ir tanto a Roma? Porque ele se sente devedor, tanto aos gregos, como bárbaros, como instruídos, não instruídos. Ele se sente devedor dos gentios para com a pregação do Evangelho. Então isso aqui é muito importante entender esses pontos, certo? E aí Paulo, então, ele faz 3 afirmações, isso aqui para a gente começar a entrar no texto que a gente vai estudar hoje, que é versículo 16 e 17. Ele faz 3 afirmações no versículo 14, 15 e 16. Versículo 14, ele vai dizer que ele é devedor. Então, primeira afirmação de Paulo, ele é devedor. Ele se sente um devedor para com os gentios da pregação do Evangelho. Romanos 1. E aí, versículo 14, se sente devedor. Versículo 15, ele diz que ele está pronto. Ele diz que ele está convicto de que ele tem que ir pregar o Evangelho em Roma. E no versículo 16, ele vai dizer que ele não se envergonha do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação. Então, a partir desse entendimento aqui, quero que a gente entre no texto para ler e entender, de fato, por que Paulo ele não se envergonhava do Evangelho. E não só isso, ele também vai tocar no aspecto aqui da justiça de Deus, certo? Em que muitos teólogos acreditam ser o centro, o tema dessa carta, justificação pela fé. O motivo da reforma, certo? Então, versículo 16 diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Hoje eu não vou solicitar a ajuda aqui da minha amiga Samara, porque hoje a gente tem muita coisa para falar, irmãos. Então, Paulo está aqui declarando, vou ler aqui em outra versão, para a gente poder também fazer um paralelo, pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. As boas novas revelam como opera a justiça de Deus, que do começo ao fim se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Então, nós vamos passar por esse versículo 16 e entender algumas sentenças. Paulo diz: pois eu não me envergonho do Evangelho. Paulo, aqui, ele não está dizendo que tem vergonha do Evangelho. Na verdade, o que ele está expressando é como se fosse uma negação ao invés de afirmar o contrário. Vou te explicar. Quando alguém diz, eu não gostei do que o Jota fez, em vez de falar, fiquei furioso com você. Entende o que Paulo está fazendo? Então ele está falando que eu não me envergonho do Evangelho. Na verdade, ele está dizendo, eu tenho muito orgulho do Evangelho. Entende? A forma que Paulo está falando aqui é uma lógica parecida com o que Cristo fala. Lucas 9, 26. Abre sua Bíblia em Lucas 9, 26. Abre aí, rapidão. Então, vocês vão... Vou falando versículos, vocês vão lendo.
Outra pessoa abre em Timóteo, certo? 2 Timóteo 1:8. Lucas 9:26. Quem achou, leia com a voz de poderosa. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Então Jesus está dizendo, quem se envergonhar, né? Jesus ele não está usando a lógica, não se envergonhe. Né? Então ele faz essa lógica invertida. Paulo ele usa ele usa uma lógica parecida com isso. Paulo também exorta Timóteo, 2 Timóteo 1:8. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Legal. Então, a gente percebe aqui não só uma lógica gramatical, né, de afirmação contrária, enfim, mas a gente está percebendo aqui que o nosso coração não deve se envergonhar. E se existe um aviso, uma afirmação dizendo, olha, não se envergonhe, quer dizer que tem como se envergonhar. Quer dizer que muitas vezes nos envergonhamos. E Paulo, quando a gente olha para Paulo aqui, por que ele afirma que não tem vergonha do Evangelho? Por que Jesus exorta seus discípulos a não ter vergonha daquilo que ele fala? Por que Paulo exorta Timóteo para não ter vergonha também? Como a gente falou, existe a possibilidade de ser envergonhado do Evangelho. Pelo escândalo. Pelo escândalo da mensagem? Vou entrar nisso também. Existe uma questão do escândalo da mensagem, sim. E uma tradução de se envergonhar aqui é o mesmo que se ofender. Então, Paulo está dizendo para não se ofender com o Evangelho. Mas, ofendidos pelo Evangelho, como que o Evangelho pode nos ofender? Como que o Evangelho pode ofender a todos nós? O Evangelho, ele nos ofende ao dizer que a salvação é gratuita e imerecida. Nós somos tão pobres, desprezíveis, cheios de pecado, cheios de maldade, que Deus nos dá a salvação por um dom completo e somente dele. E isso nos ofende porque nós somos moralistas e nós achamos que as nossas boas obras e a nossa boa intenção têm algum merecimento diante de Deus. O Evangelho nos ofende ao mostrar que Jesus teve que morrer para que tivéssemos acesso à salvação. Não, como assim? Não precisa, eu sou bom. De forma alguma. Nós somos maus e do ventre nós já nascemos com pecado. Então a Bíblia, em toda a sua escritura aqui, vai afirmar que nós somos maus, que a nossa natureza é pecaminosa. Então isso nos ofende. Ofende a mentalidade dessa era, que tenta parecer que é sempre bom, que tenta parecer que sempre, não, eu sou bom, eu sou justo, eu ajudo os pobres, olha aqui. O Evangelho nos ofende quando mostra que nossa moralidade, com um pouco de espiritualidade, não basta. Existe uma expressão chamada deísta moralista terapêutico, que é a tradução do homem religioso da atualidade. Deísta, porque ele acredita em um ser superior, existe uma divindade. E ele é moralista, porque ele segue um conjunto de regras ali que ele não pode sair. E ele é terapêutico porque a forma que ele se relaciona com a divindade é simplesmente terapêutico, é simplesmente para seu conforto. Esse é o homem dos nossos dias. Crê em Deus, café com Deus Pai. Pronto, falei. Ele vai na igreja, legendários, não, porque tem um legendário maior. Irmãos, isso não basta. O Evangelho não é isso. O Evangelho não é isso. Jesus teve que morrer. Entendeu? Morrer. O Evangelho nos ofende quando ele nos ensina que Jesus nos deu a salvação por meio do seu sofrimento. Sendo assim, se ele sofreu, se ele serviu, quem ele chama a fé precisa servir, precisa sofrer.
Isso é uma ofensa. É por isso que o Evangelho, estão tentando diluir o Evangelho a uma vida boa, a uma vida fácil, e essa não é a verdade do Evangelho. O agente que pregou o Evangelho da vida boa se chama Satanás. Quando Jesus é conduzido ao deserto para ser tentado, quando ele teve fome, o diabo chegou e falou: transforma essa pedra em pão. Eu falei assim, para que sofrer, né? Come, você tem poder. Então, irmãos, não podemos cair nessa mentalidade equivocada sobre o Evangelho. E eu também não estou aqui para fazer uma apelação ao Evangelho do sofrimento, que tudo é sofrer. Paulo diz que em todas as coisas ele está satisfeito, que ele pode todas as coisas naquele que fortalece ele. Então, irmãos, independente se o sofrimento está te custando muito ou pouco, enfim, se você tem momentos de alegria ou não, tudo precisa ser dele. Então, irmãos, por que Paulo ele não se envergonha do Evangelho? Quem nunca aqui, e aí eu vou falar o que o Jota falou, quem nunca aqui passou por uma situação de pregar o Evangelho a outras pessoas? Eu não sei quem aqui já fez, mas, por exemplo, eu já fiz pregação no meio de muita gente, na faculdade, em terminal, em ônibus. Eu fiz de tudo que você pensar. Irmãos, quem aqui lá no fundo, você tinha aquela cara de ousado e tá pregando o Evangelho, mas lá no fundo, quando você olhava para a pessoa que parece que ela estava com a cara de desprezo para você, quando parecia que ninguém estava dando moral para o que você estava falando, quem nunca sentiu uma vergonha lá no fundo? Senhor, será que é isso mesmo? Será que eu preciso passar por essa vergonha para que seu Evangelho seja anunciado? Quem nunca, irmãos? Quem nunca? Mas como que Paulo, ele supera essa vergonha e diz: eu não me envergonho do Evangelho? Como que Paulo chega nesse lugar e diz isso? A próxima sentença ele fala: porque o Evangelho é o quê? Poder de Deus. Irmãos, ao se deparar com o Evangelho, Paulo, ele experimenta poder. O Evangelho ele é composto por palavras? Sim, mas ele é composto também por poder de Deus. O Evangelho não anda desassociado à palavra e o poder. O Tim Keller ele fala que quando o Evangelho ele é explicado, quando se medita sobre ele, o poder do Evangelho é liberado. Então, irmãos, tem um bispo do século V, Teodoreto, não sei se eu falei o nome dele certo, mas ele diz que compara o Evangelho como uma pimenta. A pimenta por fora, se você pegar nela, ela pode estar fria, né? Dependendo da temperatura. Você vai pegar e sua mão vai começar a queimar, né? A pimenta por fora é inofensiva, mas quando você mastiga, que ela passa entre seus dentes e sua língua, você experimenta uma sensação que poucos aqui gostam, sentir ali a ardência da pimenta. Então o Evangelho, quando ele é experimentado, quando a gente toca, ele libera poder de Deus. Mas a pergunta é, o que esse poder faz? O que esse poder gera? Paulo vai seguir dizendo: porque não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para o quê? Salvação de todo aquele que crê. O Evangelho tem o poder de transformar completamente o homem, sua mente, seu coração, as suas orientações de vida, seu estilo de vida, a forma que ele se relaciona com os outros. O Evangelho é o poder de Deus que transformou pecadores em pais da igreja, que transformou o maior perseguidor da igreja em um maior apóstolo. O Evangelho é o maior poder que existe na terra. E só ele tem o poder de salvar o homem. Só o Evangelho tem o poder de reconciliar o homem com Deus. Esse é o poder
do Evangelho, irmãos. Só o Evangelho de Deus pode nos garantir um reino. Só o Evangelho pode nos levar para a eternidade. Então, irmãos, tudo que esse poder arrebatador, transformador, requer de nós é o quê? O que esse poder que é liberado por meio do Evangelho requer de nós? Vamos olhar para o texto, ele diz, pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são poder de Deus, em ação para salvar todos os que creem. Irmãos, o poder está liberado para aqueles que creem. Então, nesse primeiro capítulo de Romanos, Paulo já deixa explícito que o que nos liga ao poder do Evangelho é a fé. O que nos conecta, esse indivíduo condenado, pecador, esse indivíduo que já está condenado ao inferno, a esse poder salvífico do Evangelho se chama fé. É por meio dela. A fé é como se fosse um interruptor entre a luz e a fonte de energia. Essa é a fé, irmãos. E Paulo está dizendo aqui que o poder do Evangelho é ilimitado, é poder de Deus, mas que ele é restrito ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ele está liberado, é ilimitado, ele é restrito. E esse poder está disponível, mas restrito a todos. Primeiro ao judeu, depois o grego. Paulo está dizendo aqui. Por meio de quem? Por meio de quem? De Cristo. E aí, Paulo está dizendo que o limite do acesso a esse Evangelho, o Evangelho é para todos, mas para todos aqueles que crê. O Evangelho é para todos, mas existe um limite de acesso para o Evangelho. O Evangelho é para o judeu? Sim. O Evangelho é para o gentio? Sim. O Evangelho é poder? Sim. É ilimitado? Sim. É para todos? Sim. Mas restrito para aqueles que creem no Evangelho. Então, irmãos, o nosso papel, entenda uma coisa, o favor de Deus está liberado muito antes da criação. Quando nós olhamos para o povo hebreu, toda a constituição do povo, toda a peregrinação desse povo, até chegar a nós, nós vemos que o poder de Deus está liberado a todo momento. Nas escrituras de Gênesis e Apocalipse, nós vemos o poder de Deus sendo liberado na terra. Agora, a questão é que o nosso papel diante desse evangelho é dar uma resposta a esse evangelho. O grande nivelador aqui é a nossa fé, é a resposta que nós damos a esse evangelho. Então, irmãos, Paulo entendeu que o evangelho é uma dívida a saldar, mas também é um poder para experimentar. Então, ele entendeu que precisava de uma resposta diante disso. E aqui, Paulo tem uma lógica muito interessante para a gente entender o verso 16 e 17. A razão pelo qual o Evangelho é o poder de Deus para a salvação é porque no Evangelho é revelado o quê? Verso 17 ele diz que as boas novas revela como opera o quê? A justiça de Deus. Então, a razão pelo qual o poder de Deus para a salvação é revelado, é disponibilizado, é porque no Evangelho é revelado a justiça de Deus. E essa justiça, Paulo vai falar, que é de fé em fé. Ele tá aqui trazendo o versículo de Abacuque 2,4, onde declara que o justo viverá pela fé. Então, irmãos, aqui é muito importante a gente entender 3 aspectos, porque Paulo, a partir desse verso, vai descrever muitas coisas baseado nisso. O que é a justiça de Deus, que ele está falando no 17, certo?
Ele está falando que as boas novas revelam a justiça de Deus. Então, o que é a justiça de Deus? E ele fala também que é de fé em fé. O que é de fé em fé? E terceiro, como entender essa relação que Paulo está fazendo aqui com Abacuque, certo? Então, irmãos, só para a gente frisar esse primeiro ponto, esse primeiro versículo, certo? Que o Evangelho é poder de Deus também porque ele revela a justiça. Certo? Isso é muito importante frisar. Então, irmãos, vamos falar sobre a justiça de Deus. E que Deus nos ajude aqui a conseguir gerir esse tempo. Então, irmãos, nós podemos começar aqui o nosso entendimento partindo de que a justiça de Deus é um atributo divino, é uma ação divina e uma conquista divina. Então, se você estiver anotando, anota isso. A justiça de Deus, ela é revelada como um atributo divino, uma ação divina e uma conquista divina. Então, vamos falar desse primeiro aspecto da justiça de Deus, que é um atributo divino. Quando a gente está falando de atributo, o que nós estamos falando? Do caráter de Deus. Então, a justiça, ela descreve tanto o caráter como as ações que correspondem ao caráter de Deus. Então, Salmos 89, 14. Abre aí. Justiça e juízo são a base do seu trono. Misericórdia e verdade irão adiante do seu rosto. Trouxe esse versículo para mostrar que Deus ele está envolvido com a justiça. Outras versões vai dizer que a base do seu trono é equidade, que é retidão. Então, o sinônimo de justiça é retidão, reto. E se a gente pensar hoje, pensa aí no seu emprego, pensa nas suas relações, nos amigos, familiares. Nós somos corretos, nós somos retos diante dessas relações? Nós somos corretos, retos diante das pessoas que nós lidamos? Então, isso está relacionado com a ideia de que nós estamos posicionados em relação ao outro. Isso está dizendo de um status. E aí a gente vai entender aqui esse aspecto da justiça de Deus. Significa que você tem uma posição de retidão ou correção moral e não tem dívidas ou débitos para com a outra pessoa ou, sei lá, a sua empresa. Irmãos, quando a gente está falando de justiça, retidão, quer dizer que você não está em débito comigo, você não me deve nada, você não tem nenhum histórico que comprometa a nossa relação. Então, quando Deus, Ele nos dá a sua justiça, Deus olha para nós como pessoas que não devem nada para Ele. Como pessoas que não têm um histórico que comprometa a relação com o próprio Deus. Existe um termo que eu estava estudando que chama justificação forense, que diz que a justificação que Paulo está dizendo aqui, esse atributo de Deus, corresponde que, por mais que você foi a pior pessoa dessa terra, quando Deus te justifica, Ele não está pegando o seu histórico criminal e te dando para debaixo do braço para você caminhar com Ele. Na verdade, Deus ele te dá uma folha em branco, porque não existe passado mais. Não existe quem você era. Existe uma nova pessoa. É assim que Deus trata o homem por meio da sua justiça. E quando eu estou falando o homem, eu estou falando salvo. Amém? Então, irmãos, não importa o que você fez, quando o Evangelho, ele adentra o nosso coração, que a gente experimenta o poder de Deus, a justiça de Deus apaga, considera nada o nosso passado. A palavra diz que Ele lança no mar do esquecimento, porque Deus, Ele não vai se relacionar com você a partir dos seus erros do passado, a partir do que você fez até agora.
Então, irmãos, essa é a nossa dificuldade de entender a justiça de Deus. Essa também é a dificuldade pensando, tipo assim, a mente de Paulo na época, né? A justiça de Deus era com base em sacrifício, com base em uma moralidade também. Exato. Então, acho que isso também é um dos pontos do porquê que é uma vergonha você falar, né, que você é pecador, assumir isso e tudo mais e basear isso na fé, porque na época eram máscaras, né, que se usavam para não, aqui é sacrifício, aqui eu obedeço a lei e tal. A justiça era um aspecto externo, né? Era demonstrado externamente, não internamente, não por meio da fé. Como é que você julga isso? Então, naquela época, é um choque cultural. Mas Paulo, ele está falando para um povo que é o quê? Na sua maioria, gentil. Então, o que Paulo está querendo fazer aqui é trazer a consciência do gentil de que, olha, não é mais igual os judeus fazem. Certo? Não nos relacionamos mais dessa forma. Então, se nós pensarmos então nessa relação, só para a gente exemplificar mais uma vez, né? Você é aceitável para outra parte, para outra pessoa, porque seus registros não contêm nada que prejudique essa relação. Então a outra parte, a outra pessoa não tem nada contra você. É dessa justiça que nós estamos falando. Abra sua Bíblia em Romanos 3, 25 ao 26. Leia aí. 25 ao 26. A qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Aqui, Paulo está falando de um aspecto da justiça que foi demonstrada, revelada, no que tange ao passado do homem. Ele está dizendo que torna nulo. Olha que forte isso. Ele torna nulo o seu passado. Os pecados que antes você cometeu. E agora, ele revelou outra vez a justiça. Então, Deus ele está tocando tanto no que tange ao passado, ao seu passado, ele está apagando, tornando nulo, e agora ele demonstra a sua justiça, nos fazendo, nos relacionar, nos torna justo. Ele está mudando a nossa natureza. Lembra que eu falei que o propósito de Paulo aqui para essa carta principal é trazer a perspectiva para os gentios sobre a nova identidade. E a justiça é um aspecto importante para a compreensão da nova identidade. Ele está falando que ele torna nulo o seu passado, mas agora ele demonstra outra vez a justiça, te tornando uma pessoa reta, justa, diante dele. Então, irmãos, Deus se mostrou a todo tempo justo, revelou sua justiça. Isso mostra o caráter de Deus. Isso é o atributo de Deus. Então, nós vemos essa manifestação suprema da justiça pessoal de Deus e que foi revelada na cruz. Em Romanos, é o que Paulo mais vai demonstrar sobre essa justiça. Então, Paulo está falando aqui dessa justiça que é dada por Deus. E essa é uma afirmação muito importante, que ele diz que Deus revelou. Ele tornou conhecida a sua justiça. Então, ninguém jamais conheceria a justiça de Deus se ele mesmo não a revelasse. E por que meio Deus revelou sua justiça? Por meio do seu Filho. Por meio da cruz. Então, irmãos, essa posição reta, justa, que nós estamos falando aqui, é recebida da parte de Deus. E ela é oferecida para nós por meio do seu Filho. Então, irmãos, nada vai te tornar justo a não ser a cruz, a não ser Cristo Jesus. Existe um teólogo chamado William Campbell. Ele diz que a justiça de Deus é antes e acima de tudo
uma justiça que demonstra a fidelidade de Deus, a sua própria natureza de justiça, sua integridade, sua autoconsciência. A justiça demonstra a fidelidade de Deus. Grava isso. A justiça demonstra a fidelidade de Deus. E nós vamos para o segundo aspecto da justiça. Nós falamos que é um atributo divino e que ela é uma ação divina. Então, a justiça de Deus é uma ação divina por meio da sua intervenção salvadora em favor de nós. A justiça é uma intervenção de Deus em nosso favor, irmãos. Sempre vemos que a salvação e a justiça, quando é descrita nas Escrituras, elas sempre estão muito próximas. Salvação e justiça, elas sempre estão muito próximas. Abre sua Bíblia em Salmos 98, versículo 2. Outra pessoa abre em Isaías 46, 13. Salmos 98, 2. O Senhor fez notória a sua salvação. Obrigado. Manifestou a sua justiça diante dos olhos das nações. O Senhor fez notória a salvação e manifestou justiça. Intervenção divina. Ação de Deus. E olha como salvação está ligado com a justiça de Deus. Vamos para Isaías 46, 13. Lê mais uma vez. Desculpa. Lê mais uma vez, um pouquinho mais alto, Gabi. Estou trazendo para perto a minha retidão. Ela não está distante e a minha salvação não será adiada. Concederei salvação a Sião, o esplendor de Israel. Irmãos, então, Deus está falando aqui que Ele está trazendo a sua retidão. E retidão, a gente já entendeu que é, Ele está falando do quê? Da sua justiça. E Ele está falando que também não vai tardar o quê? A sua salvação. Então, justiça e salvação estão interligadas, por quê? Porque é uma ação divina. A salvação é uma intervenção do próprio Deus em favor de nós. Irmãos, você não consegue se salvar. E não há nada que você faça que vai te tornar mais justo ou vai te salvar um pouquinho mais. É uma salvação estritamente de Deus. Então, irmãos, justiça não é sinônimo de salvação, certo? Não entenda isso, mas elas estão, assim, muito ligadas. E você pode perceber nesses textos que a justiça aqui, ela está mostrando a fidelidade de Deus. Está falando de uma fidelidade que você pode se apegar. Ele está falando para o seu povo, olha, pode confiar, a minha salvação está próxima. Então, existem alguns teólogos que vão afirmar que a salvação é a forma que assume a justiça de Deus. A salvação é a forma que se assume a justiça de Deus. Olha como isso, irmãos, é poderoso. O fato de sermos salvos é explícito a ação da justiça de Deus em nós. Outros afirmam que a justiça de Deus como poder salvador de Deus em fidelidade à sua aliança, sobrepujando as forças do mal e vingando o seu povo. A justiça de Deus é revelada como fidelidade de Deus pela sua aliança que Ele fez. Antes a quem? A Abraão. Antes a Eva, lá em Gênesis. N.T. White, bem famoso esse, ele diz que essencialmente a fidelidade, a aliança, a justiça da aliança do Deus que fez promessa a Abraão, promessas de uma família universal, caracterizada pela fé, por meio dele e por ele as famílias da terra seriam abençoadas. Deus manifestou a sua justiça por meio da sua aliança. Deus manifestou a sua justiça por meio da salvação e da sua aliança, a sua fidelidade. Então nós falamos do atributo divino, a justiça é um atributo de Deus,
a justiça é uma ação do próprio Deus, é uma ação divina, e a justiça é uma conquista divina. Então, a justiça de Deus é revelada no Evangelho. Paulo, ele vai falar de uma justiça que vem de Deus e que ela é diferente da justiça dos homens. E aqui está o nosso grande problema, chamado justiça própria. Romanos 10, versículo 3. Abre aí. Romanos 10, versículo 3. Leia. Desconhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Foi? É só o 3, é isso mesmo. A minha está bem maior. Então, conhecendo, eles não se apegaram à justiça de Deus, mas eles preferiram a sua própria justiça. Isso é se envergonhar do Evangelho. Eu ia falar isso. Repete aí que o pessoal quer ouvir. Essa ação que está falando no versículo é você se envergonhar do Evangelho. Você, o Evangelho não é o bastante. Não aceitar, né? Não aceitar o Evangelho. É não aceitar o que o Evangelho traz para nós. Eu não quero a sua justiça, eu quero a minha. Então você está... Isso que é escândalo, porque a cultura, o conflito das três culturas da época, os gregos diziam, conheçam a si mesmo. Os romanos diziam, governe-se a si mesmo. E os judeus diziam, salve-se a si mesmo. Então, essa frase que os judeus diziam para Jesus era uma frase cultural deles. Os judeus se salvavam através da lei. Então, eles olhavam para Jesus, salva-se a si mesmo. Irmãos, então, isso é um aspecto muito importante isso que o Edu trouxe, né? De fato, nós recusamos a ação divina, o atributo divino de Deus, porque nós queremos a nossa própria justiça. Abre sua Bíblia em Filipenses 3:9. Filipenses 3:9. Paulo, ele enfatiza muito isso. Então, ele vai dizer, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então, Paulo está enfatizando esse aspecto de que os homens se apegam, né, ao seu próprio esforço para se justificar. E ele vai trazer esse contraste, então, da justiça dos homens e da de Deus, né, porque, de fato, é uma dádiva de Deus a justiça. E ela é ofertada a nós mediante a fé. E nós podemos ter essa justiça e desfrutar dela. Voltem para Romanos 3. Ele vai dizer, no verso 21 e 22, vai dizer, agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção. Então, irmãos, se a gente fosse parafrasear esse versículo 17 de Romanos 1, a gente ia ler da seguinte forma: pois nele, isto é, no Evangelho, que está sendo pregado por Paulo, uma condição de justo que é dádiva de Deus, é revelada e, portanto, oferecida aos homens, um status que se recebe completamente pela fé. Então, irmãos, nesse evangelho que Paulo está aqui expondo para a igreja em Roma, ele está dizendo que existe uma condição de justo, existe um status. E que esse status é uma dádiva de Deus para nós. E que essa dádiva, esse status é alcançado por meio da fé. Romanos 4, versículo 3 e versículo 24. Vamos lá, vamos abrir a Bíblia aí. Romanos 4, versículo 3
versículo 24. Outro abre em 1 Coríntios 1, versículo 30. Outro abre 2 Coríntios 5, 21. Entendeu tudo? Ouviu tudo? Vocês estão devagar demais, cara, na moral. Eu só quero ler Romanos, até perdi aqui, 4, versículo 3. Outra pessoa lê o versículo 24, ou pode ser o mesmo também. Outra pessoa, 1 Coríntios 1, versículo 30. Outra pessoa, 2 Coríntios 5, 21. E eu vou ler antes Romanos 5, 17, que diz: a morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva de justiça. E todos que a recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Novamente, Paulo enfatizando que a justiça de Deus é uma dádiva. Amém? Leia aí Romanos 4. Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Versículo 24. Mas também para nós, a quem Deus acreditará a justiça, a nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Amém. 1 Coríntios 1, versículo 30. Ninguém abriu, gente. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual, da parte de Deus, se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Amém. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fosse a justiça de Deus. Irmãos, em Cristo nós somos feitos justiça de Deus. Justiça nos foi creditada, foi imputada. Cristo se tornou justiça por nós. Irmãos, a justiça de Deus é a iniciativa justa tomada por Deus ao justificar os pecadores consigo mesmo, concedendo-lhes uma justiça que não lhes pertence, mas que vem do próprio Deus. É isso que John Stott afirma. Ele diz que a justiça de Deus é uma iniciativa dele, que vem dele, que é uma dádiva dada por ele, e que nós não conseguimos, nós não temos, nós alcançamos porque ele decidiu revelar, ele decidiu demonstrar. O nosso papel é responder a essa dádiva de Deus por meio da fé. Por meio da fé em Cristo Jesus. Você não precisa sentir nada, você não precisa se arrepiar, você não precisa se sentir bem, você precisa crer no Evangelho. Você precisa de fé. Quando você cai em pecado, você não precisa sentir que Deus te perdoou. Ele já te perdoou. O que você precisa se arrepender é converter o seu coração. O que você precisa é crer na obra salvífica de Cristo. Irmãos, e o mundo, ele está nos transicionando para uma era em que eu sinto, logo sou, né? Antes era eu penso, logo existo. Agora eu sinto, logo eu sou. Então todo mundo é aquilo que sente. Então eu não sou justificado por Deus. Por quê? Porque eu não estou sentindo. Mas a Bíblia ela não respalda esse tipo de mentalidade, irmãos. Você é porque você crê na obra. Não porque você é bom, porque você não é. Não porque você é justo, porque você não é. Se não for por meio da fé em Cristo Jesus. Então, essa justiça pertence a Deus, vem do próprio Deus. Ele nos concede mediante a fé. Amém? Vamos então finalizar para esses dois aspectos então que Paulo fala, que é de fé em fé e o justo viverá pela fé. Na NVI tem uma tradução que vai dizer que é do princípio ao fim é pela fé. Né? Então a gente tem aqui, por exemplo, na minha, ela vai falar disso, né, que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Existem outras que dizem que é de fé em fé. Certo? E nós não nos tornamos justos pela fé e depois mantemos nossa justiça por nossa própria conta, por nossa própria correção moral. Ele está falando que é de fé em fé, que do princípio ao fim é pela fé,
Porque quando nós temos fé, quando nós somos justificados, nós mantemos essa justificação pela fé. Então, lembra que Paulo fala aos Gálatas, vocês começaram bem, crendo na obra do Espírito, agora vocês querem se aperfeiçoar pelo esforço da carne. O que Paulo está falando é que vocês não estão permanecendo de fé em fé. Vocês não estão se aperfeiçoando pela fé. Vocês estão querendo se aperfeiçoar pelo esforço da carne. O que ele está dizendo aqui não é que, irmãos, você não precisa se preocupar em se aperfeiçoar, é só ter fé. Não é isso, irmãos. É um conjunto de coisas. O que Paulo está dizendo é que esse aperfeiçoamento, ele não traz um jugo sobre nós, falar, nossa, meu Deus, eu não orei hoje. Eu sou horrível, eu sou um desgraçado. E Deus não merece uma pessoa como eu. Não merece mesmo, irmão. Entendeu? Irmãos, não é isso. É pela fé. Não estou me sentindo bem hoje, porque eu não orei, não vou nem louvar a Deus. Porque, eu não sou de... Irmãos, é uma dádiva de Deus. Como o Edu falou, isso é se envergonhar do Evangelho. Isso é, irmãos, você recusar a obra de Deus. É você considerar que a sua justiça própria é superior à justiça de Deus. Misericórdia, irmãos. A fidelidade de Deus em relação às suas promessas e na vida e na morte de Jesus Cristo sempre vem em primeiro lugar. Então, a gente pode olhar para essa de fé em fé, para esse termo, como essa primeira fé é a fidelidade de Deus para nós. E a segunda fé é a nossa resposta, é a nossa reação diante da justiça de Deus. Então, irmãos, nós precisamos pensar sobre isso. Paulo ele nos diz que nos foi concedido justiça, em vez de apenas termos sido considerados inocentes. Você não foi só te dado, um livramento. Você não foi só salvo. Você não foi só perdoado. Você foi considerado justo. Jesus se fez justiça por nós. Nós temos uma nova natureza diante de Deus. Somos justos. Irmãos, isso é mantido de fé em fé. Isso é mantido por nossa fé até o fim. E quando Paulo diz, o justo viverá pela fé, alguns vão dizer que Paulo, o que ele está querendo dizer aqui é, aquele que pela fé é justo, viverá. Aquele que pela fé é justificado, esse tem vida. Então, primeiro, Paulo, ele já havia usado esse termo em Gálatas. Ele já tinha dado esse contexto em Gálatas, lá no versículo 3, no capítulo 3, versículo 11. E em segundo lugar, é importante a gente pensar dessa maneira, porque o contexto quase que exige essa interpretação. Esse contexto quase que ele de fato dá ênfase a esse tipo de essa interpretação, que é aquele que pela fé é justo, viverá. Então, existe um esquema aqui da carta que é bem legal, que quando você olha para Romanos do 1 ao 4, a palavra fé, ela vai aparecer pelo menos 25 vezes. E a palavra vida, ela aparece só 2. Só que quando você vai para os capítulos de 5 ao 8, a palavra vida, ela já aparece mais de 25 vezes. E a palavra fé, somente 2. Então, de fato, Paulo está querendo enfatizar que aquele que pela fé é justo, do 1 ao 4, do 5 ao 8, esse tem vida. Aquele que pela fé é justificado, aquele que pela fé é tornado justo, concede-lhe a justificação. Jesus se fez justiça por nós. Então, ele tem vida. Então, é dessa maneira que Paulo está querendo usar o que Abacuque disse. Então, irmãos,
Mesmo se a gente entender, né, das duas formas, como Abacuque disse, como Paulo está dizendo, ambas afirmam que o justo viverá e que a fé, ela é essencial nesse processo. Então, irmãos, para finalizar, quem é justo pela fé também vive pela fé. E é isso que Paulo traz para nós. Amém, irmãos?